Bom dia, pessoal. Meu nome é Heloísa, sou professora de Química e hoje a gente vai falar sobre radioatividade. Primeira pergunta: você já ouviu falar desse fenômeno radioatividade? Onde? Como? E quando você ouviu, era uma coisa boa ou era uma coisa ruim? Hoje eu vou explicar para vocês o que é radioatividade, que isso é um conteúdo que a gente estuda na Química e, a partir desse conhecimento, você vai ter mais condições de julgar sobre tudo que está envolvido nesse fenômeno da radioatividade, tá bom? O que é a radioatividade? É a desintegração do núcleo dos elementos, emitindo partículas chamadas alfa, beta e a radiação gama. A gente vai estudar cada uma dessas partículas e eu vou mostrar para vocês como que a gente usa essas partículas, tudo bem? Bom, a radioatividade, gente, ela é usada em vários processos. Por isso que a gente usa e a gente tem alguns problemas, né? O lixo radioativo, a gente não sabe o que fazer com ele. A gente tem também problemas de acidentes, né? Alguns problemas de saúde também. Mas tudo isso a gente tem que ponderar antes de dizer se a radioatividade é algo que é muito ruim, tá? Então, a radioatividade ela é utilizada na medicina como? Para radioterapia. Então, aqueles átomos que estão se desintegrando, o núcleo está desintegrando, ali vai emitir uma radiação e aquela radiação vai atingir as células cancerígenas, né? E aí você tem um tratamento por radioterapia. Ali a pessoa pode também ingerir alguns medicamentos com radioisótopos. Esses radioisótopos, eles vão fazer com que alguns órgãos eles apareçam, né, para a gente poder dizer o diagnóstico de algumas doenças. A gente também pode usar a radioatividade na agricultura. O que você pode estudar? Sobre o metabolismo das plantas, né? Então você marca algum nutriente que a planta vai absorver, você marca ali com um átomo radioativo, e ele é como se tivesse assim uma luzinha que estivesse brilhando, e aí você conseguisse ver onde vai parar aquele nutriente, sabe? Então a gente pode fazer isso usando a radioatividade. A gente pode entender o mecanismo, como os insetos, se você marcar alguns insetos com átomos radioativos, você pode fazer um estudo dos predadores dele. E se você souber quem é que está se alimentando do inseto, porque vai aparecer aquele marcador no predador, você pode dizer quem é o principal predador e aí você lida com as pragas, com os insetos que tem na agricultura. Você pode usar também a radioatividade para esterilizar alguns machos de algumas espécies e aí você consegue eliminar pragas também. Quebrar alguns hormônios que são responsáveis pelo amadurecimento do fruto. E aí, com isso, você tem um fruto que ele demora muito mais para amadurecer na indústria, né? Então, ali você pode usar alguns marcadores, a gente pode fazer radiografias de peças para ver algumas peças que têm muita pressão, por exemplo, igual o de um avião, né? Ele vai passar por muita pressão. Então, ali com a radiografia, você pode identificar quais as peças que estão danificadas e que precisam de manutenção, precisam de um olhar mais atento. Na produção de energia, né, uma maneira de você produzir energia a partir do núcleo dos átomos, você consegue uma energia muito grande que pode iluminar cidades. Bom, então hoje a nossa aula vai ser sobre o núcleo, sobre essa desintegração que acontece no núcleo, e a gente vai falar sobre 3 tipos de emissões que o núcleo pode fazer, tá? Vai ser a partícula alfa, a partícula beta e a radiação gama. Em primeiro lugar, essas emissões, elas são ionizantes. Isso é uma palavra importante que você tem que entender. O que é ionizar? A gente já viu em algumas aulas, né? Quando o átomo ele perde elétrons, ganha elétrons, ele está sendo ionizado. Então, ao emitir essa radiação, o que pode acontecer? Essa radiação pode penetrar em algum organismo e pegar elétrons, capturar elétrons. Então, ele vai transformar os átomos. Então, isso é uma radiação ionizante, é aquela capaz de transformar. Então, por exemplo, se for em alguma célula sua, se ali você recebeu radiação e aí a célula perdeu elétrons, né, o que vai acontecer? Ela pode perder sua função, ou ela pode funcionar de uma maneira diferente. E daí surgir tumores, né, e outras implicações. Então, as radiações ionizantes, elas podem ser mais nocivas. Mas a gente tem um monte de aplicação para essas radiações também. Outro uso muito importante da radioatividade é na datação por carbono 14. A gente consegue dizer a idade de um fóssil a partir da radiação emitida no nosso osso. E isso também é um conteúdo da radioatividade que a gente estuda.
Mas hoje a gente vai focar só na emissão das partículas alfa, beta e na radiação gama. Pessoal, eu vou usar alguns modelos aqui para explicar para vocês o que acontece dentro do núcleo do átomo ao emitir as radiações. Então imagina aqui que eu abri o núcleo do átomo, né? O que você vai encontrar dentro do núcleo? Você vai encontrar todas essas partículas aqui, tá? Então vamos supor que eu peguei um átomo qualquer, e aí as bolinhas vermelhas são os prótons e as bolinhas azuis são os nêutrons. E assim, imagina que esse núcleo aqui está muito estável, né? Então tem muita energia aqui, e esse átomo, para poder liberar essa energia, liberar essa tensão, diminuir essa energia, ele vai liberar as radiações, né? Então ele vai fazer essas emissões radioativas. Então, um tipo de emissão é de partícula alfa. Então, vai sair uma coisa desse núcleo para poder liberar essa energia. Então, o que vai sair daqui? Vamos tirar uma partícula alfa. Então, esse aqui é o núcleo, vai sair uma partícula alfa. O que é a partícula alfa, gente? Ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, tá vendo? O que está acontecendo com esse núcleo? Ele está se desintegrando, ele está se transformando num núcleo de um outro átomo, tá vendo? Então, liberou essa partícula alfa. Olha só, ela tem massa 4, tá vendo? Que é a massa, que é a soma de todas as subpartículas. E aí, sendo que dessas 4, 2 são prótons e 2 são nêutrons. Essa é a partícula alfa, tá bom? Vamos voltar aqui do nosso núcleo. E aí, vamos agora fazer um outro tipo de emissão. Aquela foi a emissão da partícula alfa. Agora a gente vai fazer a emissão da partícula beta. Como que acontece? A partícula beta, gente, ela é proveniente de um nêutron. Então, o nêutron é essa bolinha azul, né? O que acontece? Esse nêutron aqui, ele vai se desintegrar, tá? Dentro desse nêutron, você tem outras partículas. Uma delas aqui vai ser o próton e um elétron. Dentro do nêutron tem isso aqui. E outras partículas também, tá bom? Mas a gente vai dar foco nessas duas aqui. O nêutron virou essas duas partículas. Então, essa partícula aqui, que é um elétron, ela é liberada, ela sai do núcleo atômico, e essa aqui continua dentro do núcleo. Então, o que acontece com o átomo? A massa mantém a mesma, tá vendo? E vai sair um elétron. Lembrando que um nêutron acaba virando um próton, porque saiu de um nêutron, um próton e um elétron que foi liberado. Essa é a partícula beta. A radiação gama, ela vem também de um núcleo estável. Normalmente ela é liberada junto com uma partícula alfa ou uma partícula beta, tá? Mas o que acontece? Esse núcleo ele vai liberar uma energia, uma onda eletromagnética, que a gente chama de radiação gama, tá? Então aqui não vai ter diferença de massa, de número de prótons, de número de nêutrons, porque a radiação gama é uma onda eletromagnética. Aqui pessoal, aqui a gente tem o núcleo do átomo, tá vendo? Liberando essa partícula alfa que eu falei para vocês, ó, que tem massa 4, tá vendo? Sendo 2 prótons e 2 nêutrons. Esse aqui é o símbolo da partícula alfa, tá vendo? A radiação beta, também proveniente do núcleo, tá? Todo fenômeno radioativo tem a ver com o núcleo. E aqui foi o elétron que foi liberado, que veio de um nêutron que se quebrou e se transformou num próton, num elétron. O elétron foi liberado, essa radiação beta. E a radiação gama, que é uma onda eletromagnética que sai aqui de dentro do núcleo, normalmente acompanhada da emissão de uma partícula alfa ou beta. Aqui sobre o poder de penetração das partículas, tá vendo? A gente tem aqui, eu vou colocar aqui algumas fontes radioativas e vários materiais para ver qual que é capaz de reter qual partícula. Então, ó, o papel, o alumínio, o chumbo e o concreto, tá? Então, esses materiais. Vamos lá, primeiro a partícula alfa. Então, você consegue, com papel mesmo, você consegue reter esse tipo de radiação, tá bom? Se essa partícula entrar em contato com sua pele, ela vai te queimar. Mas se você estiver protegido com papel, já é suficiente. Ou alguma camada de ar, se você manter alguma distância, você também já vai ter essa proteção. Porque ela tem baixo poder de penetração. Já a partícula beta, né, está sendo liberada aqui, ela consegue atravessar o papel,
mas não consegue atravessar alumínio. Então, se você se vestir todo com aquele papel de alumínio que tem aí na sua cozinha, né, como se fosse um frango, né, um peru de Natal, se você estiver revestido com esse papel alumínio, você já vai estar protegido contra as partículas beta, que elas já têm médio poder de penetração. E a radiação gama, gente, aí a radiação gama já tem alto poder de penetração. O único material aqui que é capaz de conter é o chumbo, né, que é o concreto também. Olha só os efeitos da radiação sobre o corpo humano, né? Os raios alfa, né, da partícula alfa, causam queimaduras, eles não conseguem penetrar muito na pele. Tem alto poder de ionização, mas ele também fica assim, só na pele. Já os raios beta e gama, eles penetram, né, no organismo e provocam mutações, danos, né? Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês agora aqui uma equação química que representa a desintegração do núcleo do átomo. Então eu vou colocar aqui o urânio. O urânio é um elemento químico que a gente utiliza para a produção de energia. Através de reações de fissão nuclear, há uma liberação de energia, e aí isso vai esquentando a água, e depois o vapor de água vai movimentando a turbina, que depois transforma em energia elétrica. Então, quem é o urânio? O urânio, vou colocar aqui, o símbolo dele é U. Tá vendo? Então, esse daqui é o urânio. Qual é a massa do urânio? É 235. Essa aqui é a massa do urânio. E o número atômico do urânio é 92. Então, aqui, ó, aqui é a massa total do urânio. Desses 235, 92 são prótons, o restante são nêutrons. Então, esse urânio aqui, olha só o núcleo, como a quantidade de subpartículas que tem, tá vendo? E aí, ele é instável e ele espontaneamente libera essa partícula alfa. Então, do núcleo do urânio vai sair a partícula alfa que tem essa representação, tá? Cuja massa é 4, toda partícula alfa tem massa 4 e número atômico 2. E aí a gente coloca esse pedaço como se fosse um pedaço do núcleo saindo, a gente coloca aqui. Então, depois que ele se desintegrou, ele virou isso, mais o restante, o que sobra aqui? Vai ser um outro átomo, tá bom? Esse outro átomo vai ter um outro símbolo diferente de urânio, porque deixa de ser urânio, desintegra, então deixa de ser urânio. Vai se transformar no tório, que é um outro átomo. E qual vai ser a massa desse tório? Vai ser 235, saiu 4, né, porque liberou a partícula alfa, e aqui vai ficar quanto, então? 235 menos 4, que vai ser 231. Então, numa questão, eu posso pedir isso. Qual é a massa do tório, desse novo elemento? Você tem que entender que tudo que tiver depois da seta, você juntando, tem que dar o que tem antes. Então, se tem 4 aqui, tem que ter 231 aqui, para que a soma disso seja 235. Da mesma forma, a quantidade de prótons, né? Então, você tem 92 inicialmente, liberou a partir da partícula alfa, né? Liberou 2 prótons, então o restante vai ser o quê? 90. Esse é um novo átomo que se formou a partir do urânio, com a emissão de partícula alfa. Essa partícula pode ser dobrada, então, né, pode ser 2 partículas alfa, pode ser 3, 4, 5. E aí você vai só colocando os números múltiplos e fazendo o decaimento aqui, tá bom? Você vai tirando. Então, se aqui eram 2 partículas alfa, em vez de tirar 4 números, você vai tirar 8, entendeu? Proporcionalmente. Vamos agora ver como funciona a emissão da partícula beta. Eu vou colocar aqui um outro elemento, vou colocar o carbono, tá? O carbono com massa 14, número atômico 6. E aí ele liberando uma partícula beta. Tá vendo? A partícula beta ela não tem massa, tá vendo? Ela é só como um elétron. E aí vai formar um novo elemento aqui, tá? Que eu não sei quem é.
Então, eu posso chamar até de x. Vamos supor aqui que é x, depois a gente procura na tabela periódica. Gente, como eu expliquei para vocês, aqui tem que ser um número em que a soma dos dois, da partícula beta com esse átomo, dê igual a 14. Já que aqui é 0, então aqui vai ser 14 também. Tá vendo? Então aqui, na liberação da partícula beta, não há mudança no número de massa. E aqui você vai colocar um número que você juntando aqui com menos 1 vai dar 6. Qual que é? É 7. Então 7 menos 1 dá 6. Por que, professora? Por que aumentou? De 6 foi para 7. Porque lembra, gente, que o que aconteceu aqui? Um nêutron daqui, ele vai virar um próton, tá? E vai liberar a partícula beta, como eu mostrei aqui na representação das bolinhas. Então, aqui, ó, um desses aqui vai virar um próton, então por isso que aumentou, né? E mantém a mesma massa, porque esse próton não saiu. É só como se tivesse um nêutron se transformado num próton, tá? Então, você não tem diferença de massa, tá? Porque manteve lá, o próton não saiu, o nêutron manteve lá, e aí houve alteração no número de prótons. Então, a gente põe simboliza aqui menos 1, porque houve uma alteração na quantidade de prótons, né? Então, você vai ter mais prótons depois do que antes, né? A gente representa assim. E aí, gente, se a gente tem a radiação gama sendo liberada, então eu vou apagar tudo isso aqui. Nesses dois exemplos, vou colocar esses dois. Em vez de liberar alfa e beta, tá aqui. Eu vou colocar a radiação gama. Radiação gama a gente representa assim, ó. 0 massa, 0 prótons. Então, ela é uma onda eletromagnética. A gente só faz essa representação aqui. E o que vai acontecer? A gente vai formar um novo átomo com a liberação da radiação gama? Não, o urânio continua sendo urânio, porque ele não perde prótons, ele não perde nêutrons, ele mantém a mesma característica aqui, ó. Não altera nada, tá? Pessoal, obrigado por assistir essa aula. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comentário, poste aí, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.